Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma noite. Louvamos a Deus por mais um dia na presença bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Você que está conosco essa noite é muito bem-vindo. Certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração. E a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre fará aquilo para o qual ela foi determinada. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e ela faz divisão das juntas de medulas. Querido irmão e amigo, se você tem uma Bíblia em casa, leia todos os dias, medite sobre ela, porque certamente a palavra de Deus vai dar direção à sua vida, vai dar norte à sua vida, vai orientar a sua vida. Muito bem-vinda, Leila Silva. Um grande abraço. Irmã Leila, dá um abraço à tua mãe Lourdes e à sua avó. Diz a ela que estamos orando por ela, vamos orar agora na live. Já oramos aqui antes, eu e o irmão José, e seguimos orando por ela. Muito bem-vindo, o irmão João, toda a sua família, irmã Janete, seja muito bem-vinda. Cada um de vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar na nossa série Aprendendo com as Histórias da Bíblia. E hoje vamos começar uma nova história. Vamos começar a estudar a história do nascimento de Jesus, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o maior homem que já pisou na face da terra. E essa é uma linda história, a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Certamente temos muitas coisas para aprender, ainda que estamos sempre estudando sobre a história do nascimento de Jesus, porém, cada vez que olhamos o texto, cada vez que estudamos, cada vez que olhamos as profecias, Deus tem algo novo para o nosso coração. Certamente o Senhor falará conosco essa noite. Amém? Seja muito bem-vindo, irmã Patrícia, irmão Mário, irmã Lucilene. Vamos orar. Temos muitos pedidos de oração. Vamos orar pela sogra do Mário, dona Marlene, mãe da nossa cunhada Cíntia. Orar pela avó da Leila. Vamos orar pelos enfermos. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Vamos orar pelo meu pai, que também está enfermo, precisa das nossas orações. Senhor Galdino, cada vez que você for orar, lembre do irmão Galdino e da sua esposa Marilda, e peça que Deus tenha misericórdia e toque e cure aquelas vidas. Amém? Oremos a Deus. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, damos a ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Ó Deus, a tua boa mão tem nos guardado. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E por isso te louvamos nessa noite, te bendizemos o nome. Ó Deus, apesar das lutas e batalhas, com tantas doenças e enfermidades, ó Deus, louvamos o teu nome, porque a tua palavra nos ensina, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Por isso te louvamos essa noite. Ó Deus, e queremos colocar em tuas mãos os enfermos. Visita ali meu pai, irmão Galdino, Senhor. Toca e cura, Senhor, aquela enfermidade pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, aquele que pode todas as coisas, toca na sua esposa Marilda também, na sua coluna, nas suas costas. Ó Senhor, a tua filha tem sentido dores alucinantes. Pedimos
um milagre naquelas vidas, Senhor, naquele casal de anciãos. Tenha misericórdia e manifesta o teu poder e a tua graça. Visita, Senhor, também a irmã Marlene, a mãe da tua filha Cíntia. Toca, Senhor, na tua filha ali naquele hospital. Restaura, ó Deus, as veias do coração. Desentope, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Cura a tua filha nesta hora, manifestando ali o teu poder e a tua graça. Senhor, visita a mãe da Lourdes, lá na Paraíba. Ó Deus, visita ela nesta hora, toca na sua enfermidade e repreende de todo mal, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Manifesta ali a tua bondade, Senhor. Que a tua palavra essa noite possa consolar o coração dos enfermos, Senhor, o coração dos abatidos. Ó Deus, tenha misericórdia. Visita a mãe do Celso, lá em São Paulo. Toca também naquela anciã que está internada. Muito obrigado, porque o Senhor a curou da Covid. Ó Deus, e agora ela tem algumas outras complicações, mas rogamos a Ti que o Teu poder possa curá-la, Senhor. Toca no Jonatas, filho do Teu servo Vanderlei. Ó Deus, também com suspeita de Covid, cura ele, restaura. Visita o teu filho lá em São Paulo, Senhor. A Priscila da Missão Avante, toca na tua filha. Priscila, filha do Josué, toca a tua serva, Maria José. Meu Deus, quantos enfermos da tua casa. Rogamos, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade. Manifesta a tua glória, o teu poder. Ó Deus, na vida da tua igreja, dos enfermos desse tempo, desse país. Ó Deus, quanta gente sofrendo, padecendo de enfermidade, meu Pai. Visita e cura para o louvor da tua glória. Ah, meu Pai, visita os países nessa hora, América, que está em eleição. Meu Senhor, dá direção, orienta, dirige, Senhor, aquele país. Ah, e levanta aquele que tu queres levantar ali, ó Pai, para governar aquela nação. Toma o nosso país também, que vai passar por eleições municipais, que o Senhor possa levantar os prefeitos, ó Deus, e vereadores. Afugenta todo aquele que está mal intencionado, meu Senhor. Tenha misericórdia, guarda a tua igreja nesta hora, fortalece o teu povo, meu Deus amado, em nome de Jesus. Glorifica, Senhor, o teu santo e bendito nome, nesta hora, que é a última hora da igreja. Aviva teu povo, a tua igreja, fortalece, Senhor, o teu povo, que a tua palavra essa noite possa avivar os nossos corações. Abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei, meu Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco nessa noite. Visita cada família da tua casa, cada lar, Senhor, que está conosco essa noite. Que a tua palavra seja poderosa. Ah, meu Pai, se alguém assistindo que está enfermo, toca nesta hora e cura, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se alguém está enfraquecido na fé, fortalece, aviva. Ó Deus, que a palavra essa noite traga esperança aos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Louvado seja Deus, seja bem-vindo. César Barros, meu amigo da Igreja Batista em Jardim Novo, Realengo. Muito bem-vindo. Marcelo Araújo, meu cunhado, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos irmãos, hoje vamos começar a meditar sobre o nascimento de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Essa história, querido, do nascimento de Jesus é a história mais antiga da humanidade. É a história mais linda da humanidade. A história do nascimento de Jesus. Nós entramos no mês de novembro e já estamos às portas do Natal, quando a maioria dos países vai comemorar o Natal, que fala do nascimento do Senhor Jesus. E essa história é a história mais conhecida do mundo. É a história do Senhor Jesus, o seu nascimento, vida e morte e ressurreição. A história de Jesus, ela vem dividindo a história da humanidade.
nós estamos no ano de 2020 da era cristã, 2020 depois de Cristo. Então a história de Jesus, ela vem marcar a história da humanidade. Ela é a maior história, ela é a melhor história de todas as histórias da Bíblia e de todas as histórias da humanidade. Ela é a melhor história, mas ela é também a mais antiga história já registrada. E a Bíblia diz que essa história, ela é desde a fundação do mundo. E eu quero começar lendo o Apocalipse. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. A história de Jesus, ela começa antes da fundação do mundo. E o primeiro texto que vamos ver é Apocalipse 13, verso 8. Se você tem aí uma Bíblia, por favor, abra. Apocalipse, capítulo 13, fala da besta que emerge da terra. E lá, no versículo 8, diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Esse capítulo 13 fala das duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E o versículo 8 diz que quem vai adorar a besta? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos irmãos, que coisa gloriosa! A história de Jesus de Nazaré, ela começa desde a fundação do mundo. É o que diz o texto de Apocalipse. Mas nós vamos no segundo texto, carta do apóstolo Pedro, que diz que esse cordeiro que foi morto, ele foi morto antes da fundação do mundo. Vamos comigo, 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Verso 18 ao versículo 21. Pedro vai falar que nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como o sangue de um cordeiro. Ah, querido irmão, querida irmã, você pode levantar a sua cabeça e exaltar o nome do Senhor, porque certamente se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, você não vai adorar a besta. E eu creio pessoalmente, na minha teologia, que a igreja do Senhor vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo e da manifestação das duas bestas. Então, de maneira nenhuma, todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele vai adorar a besta, porque nós já estaremos lá no céu, na glória com Cristo. Louvado seja Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Queridos irmãos, esse Cristo, esse Cordeiro, foi conhecido antes da fundação do mundo. Então a história de Jesus, ela começa antes da fundação do mundo, antes da criação do Jardim do Éden, antes de Adão e Eva. A história de Jesus Cristo, ela começa antes da fundação do mundo, e nós louvamos a Deus pela história do Natal,
que vai contar a história da manifestação do nascimento de Jesus Cristo em carne, na nossa era, na era cristã. Como diz aqui o versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Jesus Cristo se manifestou na plenitude dos tempos. No tempo apropriado, no tempo certo, veio a manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias. A palavra Jesus significa Senhor é salvação. E a palavra Messias significa Cristo ou ungido. Jesus Cristo, a salvação do ungido, a salvação daquele que foi enviado, do Messias, o prometido das nações. E a primeira vez que a Bíblia registra o nascimento de Jesus está lá em Gênesis, lá no começo. E agora eu quero ir com você a Gênesis, capítulo 3, vamos comigo. É o primeiro registro da promessa do Messias, que viria um Salvador, o Messias. Está lá em Gênesis. Vamos comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui está a primeira promessa do nascimento de Jesus Cristo, o Messias. Gênesis 3, verso 15, diz aí o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma palavra que Deus está dando para a serpente, logo após a queda do homem, logo após o homem e a mulher terem pecado. Deus veio no jardim conversar com o homem, e Deus então deu uma palavra para Adão, uma palavra para Eva, e deu também uma palavra para a serpente. E quando Deus está dando uma palavra à serpente, aqui ele já está prometendo o nascimento de Jesus que viria da mulher. Vou ler novamente, preste bem atenção no texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Entre os descendentes da serpente, que significam os homens ímpios, malignos, os filhos de Satanás, os filhos das trevas, e o seu descendente. Preste atenção que é o seu, está falando de uma pessoa, está no singular. O descendente da mulher aqui é Jesus Cristo. E essa expressão e esse texto é chamado de o proto-evangelho. Evangelho lá do começo, anunciado lá no Gênesis. E aqui eu quero dizer a você, cerca de mais ou menos 5.000 anos antes de Jesus nascer, porque segundo a cronologia bíblica, nós estamos entrando aí no ano 7.000, contando desde a criação de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, até os dias de hoje. Nós estamos entrando aí mais ou menos no ano 7.000. Então, de Jesus para trás, 5.000 anos, até a criação da terra, do Jardim do Éden, de Adão e Eva. Preste bem atenção, 5.000 anos antes, Deus já está dando uma palavra para a humanidade, porque a palavra aqui está sendo direcionada primeiramente à serpente, mas também está sendo dada uma palavra para toda a humanidade. E eu quero que você preste atenção em um detalhe
desse versículo, que embora é um versículo pequeno, mas diz muita coisa. Diz aí que o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar significa a morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Foi apenas o calcanhar. Mas essa morte significou que Jesus esmagou a cabeça da serpente, porque quando Jesus foi à cruz do Calvário, morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele estava ali vencendo a morte, para dar vida a mim e a você e a toda a humanidade. Por isso que o texto diz, e é claro, e este te ferirá a cabeça. A cabeça da serpente significa que Jesus venceu a morte. De Adão até Cristo, reinou a morte. Diz a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, no livro de Romanos e também no livro de Gálatas. Depois de Cristo, a morte já está vencida. Para nós os homens, simples mortais, no dia da ressurreição dentre os mortos, ao tocar da trombeta de Deus, o anjo tocará a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E então se dirá, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! A morte e ressurreição de Cristo nos deu vitória também contra a morte. Todo aquele que aceita Cristo, todo aquele que vai a Cristo e tem os seus pecados perdoados e a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, ele venceu a morte. E isso acontecerá na sua integralidade no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Pois bem, queridos irmãos, essa primeira promessa da vinda do Messias, do Senhor Jesus, já é gloriosa. Porém, 5.000 anos antes dele chegar aqui na terra e estar entre nós. Eu quero olhar a segunda promessa que está escrita para toda a humanidade, aí mesmo em Gênesis. Vamos comigo, Gênesis capítulo 12. Deus fala com Abraão, e agora já se passaram mais alguns milênios. Gênesis 12, Deus chama Abraão. Abraão aqui cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Então, de Adão até Abraão, cerca de 3.000 anos se passaram, muita história aconteceu, porém, a promessa de Deus não falha, não cai por terra, ela está de pé. Deus agora está chamando Abraão, vai formar um povo. Preste atenção em outro detalhe: sempre que Deus começa uma história, ele vem falando da promessa do Messias. Logo que o homem pecou, agora o homem ia começar a viver distante de Deus, longe de Deus, fora do paraíso. Deus fala do Messias, que seria o Redentor, que traria o homem de volta a Deus. Agora Deus começa a separar o povo, mas ele chama um homem, Abraão, mas ele vai falar do Messias, que viria 2.000 anos depois. Leia comigo Gênesis 12, vamos até a história de Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 3, olha o que diz aí: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Deus está anunciando o Evangelho a Abraão. E Paulo vai mostrar isso lá
para nós em Gálatas, capítulo 3, nós já vamos lá. Paulo diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, assim como Deus pré-anunciou para Adão, Eva e a serpente. Deus está sempre anunciando o Messias, o Senhor Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, ele é um descendente direto de Abraão. Por isso, Deus está falando de alguém específico que viria da linhagem de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus aqui está pré-anunciando o nascimento de Jesus, o Messias. Vamos comigo a Gálatas. Gálatas 3, versículo 8. Paulo, falando da lei da graça, ele vai fazer menção desse texto. Gálatas 3, verso 8. Paulo vai falar da experiência de Abraão, o pai da fé. Diz aí o seguinte, vamos ler o versículo 6, 7 e 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Perceba então, irmãos, que a história de Jesus, ela é muito antes daquele período ali de Jerusalém, de Maria, de José, Zacarias, Isabel. Ela começa desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e ela vem passando pela história de toda a humanidade. Deus nunca ficou sem falar do Messias prometido. Então Deus anunciou, pré-anunciou o evangelho a Abraão. E a humanidade, desde os seus primórdios, ela sempre suspirou por um Salvador, por um Messias. Nós vamos voltar agora lá em Gênesis. Vamos olhar o texto antes de Abraão e depois de Adão. Vamos olhar Gênesis 5. A humanidade já cansada do pecado, que agora já se passaram alguns anos, e o pecado já estava assolando a humanidade, e a humanidade já clamava por um Salvador, por um libertador. Vamos comigo a Gênesis, capítulo 5. Vamos falar de Noé. Gênesis, capítulo 5, verso 23. Gênesis 5, verso 28. 23 fala de Enoque. Mas nós vamos falar de Lameque, que é o pai de Noé. Gênesis 5, verso 28, diz o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Queridos irmãos e amigos, perceba que Lameque, ele aqui já é talvez o nono depois de Adão, e esse tempo aqui os homens viviam aí 910 anos, 905, 912, 895, né? O mais velho deles foi Matusalém, que viveu 969 anos. Então aqui já se passaram provavelmente
de Adão até Noé, mais de 1000 anos. De Adão até o dilúvio, provavelmente mais de 1000 anos. E a humanidade já está cansada do pecado e já está clamando por um Salvador. Veja o que o pai de Lameque diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E quando nós entramos aí na narrativa do capítulo 6 de Gênesis, veja que o texto diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus está aqui diminuindo a idade da raça humana. Perceba que até aqui os homens viviam 900 anos, beirando 1000 anos. Depois de Noé, os homens vão começar a viver muito menos. Deus está limitando a 120. Houve alguns que viveram um pouco mais, Jacó, Abraão, Isaac, viveram um pouco mais de 120 anos. E aí o texto continua e vai narrar a situação em que chegou a humanidade. E o pecado se multiplicou de tal forma, versículo 11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E aí Deus então resolveu trazer juízo sobre a terra, sobre a humanidade, para começar novamente uma história com Noé e sua família. Então a gente percebe que desde lá da antiguidade, dos primórdios, por causa do pecado, o homem vem clamando por um Salvador, por um Messias, alguém que nos livre da condenação do pecado, da canseira desse mundo, da iniquidade. E Lameque, o pai de Noé, tinha esperança que essa pessoa seria o Noé, mas não foi o Noé. Noé foi aquele que deu continuidade à humanidade, mas Noé não foi aquele que consolou os homens das suas fadigas. Pelo contrário, Noé foi o homem que trouxe julgamento sobre toda a terra. Lá em Hebreus diz que Noé, pela fé, pregou o julgamento da humanidade e trouxe o dilúvio. E o mais triste é que ninguém se converteu, porque na arca só entrou Noé e sua família. E Jesus, quando vai citar essa história, Jesus diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Veja bem, os homens estavam clamando por um Messias, um Salvador, mas eles não esperaram. Embora Noé não fosse o Salvador, se eles ouvissem a pregação e crescem na pregação de Noé, teriam escapado, teriam entrado na arca juntamente com Noé. Mas os homens estavam distraídos, casando, dando-se em casamento, nas suas coisas corriqueiras, e o texto diz que não perceberam, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e o levou a todos. Queridos irmãos, isso é um alerta para nós que aguardamos o Salvador, é um alerta para a humanidade, e por isso Jesus vai dizer:
Quando vires essas coisas acontecer, erguei os vossos olhos, erguei as vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Não pense você que está demorando, porque as promessas de Deus elas vêm se cumprindo ao longo da história da humanidade. Deus prometeu lá com Adão e Eva, Deus começou a reforçar a promessa com Abraão lá em Gênesis, e Deus então vem, através da história da humanidade, Deus vem reforçando a vinda do Messias. E à medida que os anos foram passando, Deus foi aumentando a medida da revelação. Percebam que lá em Gênesis, o versículo 15 fala pouca coisa. Quando chegou em Abraão, Deus vai falar mais um pouco. Mas os anos, à medida que os anos foram passando, Deus foi aumentando a medida da revelação, para que a humanidade não ficasse enganada. E quando chegou no tempo de Isaías, a geração de Isaías foi a mais privilegiada, lógico, antes da geração de Jesus. Quem viveu juntamente com o Messias, essa geração foi a mais privilegiada, porque esteve com o próprio Deus encarnado, com Jesus Cristo o Messias. Infelizmente muitos não creram, mas aquela geração foi bem-aventurada. E eu quero ir com você a Isaías. Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Tanto é que Isaías é chamado o profeta messiânico. Isaías teve seu ministério entre os anos de 740 a 680 a.C. Perceba que agora a vinda do Messias está se aproximando. E à medida que ela veio se aproximando, Deus aumentou, trouxe mais clareza, trouxe mais detalhes a respeito do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero olhar com você, querido, 3 profecias. Nós temos muitas profecias a respeito de Jesus. Na Bíblia toda, mais de 40. Só em Isaías tem mais de 10. Mas eu quero olhar 3, e talvez não dê tempo hoje para a gente olhar as 3. Mas não tem problema, a gente continua. Se Jesus não voltar até domingo, e nós não formos chamados à sua presença, domingo a gente continua. Vamos comigo a Isaías. Abra sua Bíblia, profeta Isaías. É o chamado profeta messiânico. Isaías, grande profeta, vai falar detalhes a respeito de Jesus. Eu quero começar em Isaías capítulo 7. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 7. Quando você vai estudar a Bíblia com detalhes, e por isso Paulo vai dizer lá em Romanos que a fé veio pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou ouvir a palavra de Deus. À medida que você estuda as Escrituras, o teu coração vai ganhando fé, porque você vai vendo os detalhes que a Bíblia registra. Quando estudamos a história de Jesus e olhamos para as profecias, a nossa fé, ela cresce assustadoramente, ela dá um salto, porque a Bíblia vai falar de detalhes. Isaías capítulo 7, vamos comigo, queridos irmãos e amigos, versos 14 ao 16. Capítulo 7, do 10 ao 16,
vai falar sobre a promessa a respeito de Emanuel. Emanuel é o Deus conosco. Mas aqui, Isaías vai dar um detalhe, que é o nascimento virginal de Jesus. Isaías, capítulo 7, verso 14, vamos ler do 14 ao 16. Isaías profetizou que Jesus, o Messias, nasceria de uma virgem. Leia comigo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Isaías está profetizando para o rei Acaz. Acaz foi um rei perverso do reino do sul, terrível rei. Isaías está trazendo uma palavra para ele, profética, e aí nessa palavra ele vai falar sobre o Messias e o nascimento virginal. Você que está chegando por aí, Marta Ferreira Gonçalves, muito bem-vinda, minha mãe na fé, que casou com meu filho na fé, Alex Gonçalves. Sejam muito bem-vindos. Deus vos guarde pelo seu poder. Pastor Alex, pastor da Igreja Batista Monte da Fé, lá em Santa Cruz. Queridos irmãos, vamos agora a Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. Agora o anjo Gabriel vai à casa de Maria falar do nascimento virginal do Senhor Jesus. Isaías profetizou cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Agora o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, vai lá na casa de Maria anunciar o nascimento de Jesus. E aí, lógico, cerca de 9 meses antes de Jesus nascer. Vamos comigo a Lucas capítulo 1. Doutor Lucas vai fazer uma exposição bem detalhada. Ele está escrevendo para o seu amigo, e ele diz que fez uma acurada investigação de todas as coisas que aconteceram. Então Lucas vai dar detalhes que Mateus não dá, nem Marcos, nem João. Lucas vai escrever para um grande amigo, o qual ele está evangelizando. E Lucas vai dar esses detalhes. Lucas capítulo 1, verso 26. Predito o nascimento de Jesus. Querido irmão, querida irmã, presta atenção. Isaías está profetizando 700 anos antes. Agora o anjo vai falar 9 meses antes. Deus jamais perdeu o controle da história. A palavra de Deus nunca cai por terra. O próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não vai cair nem um tio, nem uma vírgula de toda a escritura sagrada. Toda ela se cumprirá. E é exatamente isso que você precisa se apegar, e é nisso que a nossa fé cresce. Isaías vai dar detalhe: a virgem conceberá e terá um filho. Agora o anjo vai à casa dessa mulher, dessa virgem, que é Maria, e o texto diz o seguinte, Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Presta atenção aí. A uma virgem desposada com certo homem, palavra desposada significa noiva, da casa de Davi, cujo nome era José.
A virgem chamava-se Maria. E aí tem outro detalhe: o homem era da casa de Davi. E Maria também era da descendência de Davi. Porque é uma outra profecia que diz que Jesus viria da linhagem de Davi. A profecia não falha. Só não crer em Jesus quem não quer, quem está absolutamente cego espiritualmente, porque a Bíblia também diz que o diabo cegou o entendimento dos homens, mas toda a Escritura, ela é muito clara. O que o profeta Isaías falou lá, 700 anos antes, agora o anjo Gabriel está falando direto com Maria, ao vivo e a cores. Verso 28. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Louvado seja Deus, queridos irmãos e amigos. Deus é fiel, não mente, e agora a sua palavra está prestes a se cumprir. O nascimento de Jesus, o Messias, do dia em que o anjo visitou Maria, faltavam apenas 9 meses. E o anjo fala também que Isabel estava grávida já de 6 meses, iria nascer João Batista. Isabel Teixeira, muito bem-vindo. Seu nome é um nome bonito, glorioso e bendito. Mãe de João Batista, o maior entre os profetas, o maior entre os nascidos de mulher, é João Batista, dito pelo próprio Jesus. Percebam que o anjo vai à casa de Maria e faz uma promessa que era a mesma que Isaías fez. Uma virgem dará à luz um filho. Esse seria o sinal. E agora o anjo está visitando Maria, está confirmando a profecia de Isaías e está declarando que ela vai então dar à luz um filho. Maria é da linhagem de Davi e José também é da linhagem de Davi. Então, Jesus de Nazaré, filho de Davi. Lembra do cego de Jericó que gritava quando Jesus estava passando rumo a Jerusalém? Jesus está passando por Jericó. E o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus vem da linhagem direta de Davi. Deus havia prometido que o descendente de Davi reinaria para sempre. Jesus é
o descendente de Davi, direto, por parte de pai e por parte de mãe. Muito bem. O anjo no versículo 31 diz: eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. O Senhor é salvação. Então o nome de Jesus é dado pelo próprio anjo, e é claro que ele vem com ordem da parte de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus, o Senhor é salvação. Versículo 32, olha o que o anjo diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O anjo também está confirmando que esse menino que vai nascer será grande e ele será filho de Davi, porque ele está sendo gerado no ventre de Maria, que é noiva prometida a José, e ambos são da família de Davi. Mais um detalhe nesse versículo 32. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia! Queridos irmãos e amigos, o reino de Jesus não terá fim. O nosso estágio aqui na terra, ele é passageiro, mas lá no céu estaremos para sempre com o Senhor Jesus. E reinaremos para sempre e para sempre. Como diz a Escritura, o seu reino não terá fim. Maria, ao ouvir essa palavra do anjo, Maria fica intrigada, e no verso 34 ela então vai perguntar ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Agora então o anjo vai dar o segredo da gravidez de Maria, e ele diz o seguinte, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus porque foi gerado por Deus pelo poder do Espírito Santo. Filho de Maria porque foi gerado no ventre de Maria. Filho de José porque é o pai adotivo de Jesus, o Messias. Então, queridos irmãos, percebam que essa história, a história do nascimento de Jesus, o Messias, ela é gloriosa, ela é bendita, ela é cercada da glória de Deus. Ela foi programada antes da fundação do mundo, ela foi anunciada no princípio da criação do mundo, e ela foi sendo revelada através da história de toda a humanidade. Eu queria que você prestasse atenção no detalhe. Nós estamos caminhando para o fim. Olha o que o anjo diz para Maria, no versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Queridos irmãos e amigos, se a tua fé está desfalecendo, se você acha que está demorando a volta de Cristo, tenha algo em sua mente. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas obras. O nascimento de Jesus, o Messias, ele se deu literalmente como foi anunciado através de todos os profetas. Isaías profetizou muitas coisas, mas outros profetas também profetizaram. A cidade de Nazaré que ele ia nascer, o burrinho que ele ia montar, do Egito que ele ia ser chamado. Jesus foge para o Egito, com seu pai e sua mãe, para não ser morto, quando Herodes, o grande, terrível Herodes, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para tentar eliminar o rei Jesus.
mas ele não consegue, porque o anjo avisou a José: foge para o Egito. E já havia uma profecia escrita, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Jesus voltou do Egito após a morte de Herodes. Tudo estava escrito, e não caiu nem uma vírgula, nem um tio. E não está demorando a volta do Senhor Jesus. Talvez você possa pensar, mas com tanta tecnologia, tantas coisas, será que de fato isso vai acontecer? Querido irmão, querida irmã, eu quero fortalecer a sua fé nessa noite com as palavras do próprio Senhor Jesus, Mateus 24, versículo 34. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que o anjo disse a Maria é verdade. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas obras. A história de Jesus, o Messias, ela não termina na sua ressurreição e ascensão aos céus. Ela continua para a igreja, para nós que estamos aqui. Jesus virá a segunda vez, nos arrebatar para a glória, para estarmos com Ele para sempre. E depois voltaremos com Ele para reinar. Passaremos o milênio reinando com Ele. Até então, a consumação de todas as coisas. E não acho você que está demorando. Se você olhar para trás e ver todas as gerações que viveram antes de Cristo e não viram o Messias nascer, mas o Messias nasceu, ele viveu entre os homens e ele disse que voltaria. A primeira promessa da volta de Jesus para arrebatar a igreja foi o próprio Cristo que falou lá no Evangelho de João. Ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e voltarei para vós outros. Então Jesus foi preparar lugar, mas ele voltará para levar a sua igreja juntamente com ele. E assim como a geração de Jesus viu a profecia se cumprindo, nós vamos olhar ao longo desse tempo que vamos estudar a profecia a respeito do Messias. Querido irmão, querida irmã, não se engane. Houve pessoas que viveram com Jesus, mas não creram. Tiveram toda a oportunidade, mas não creram na profecia. E eu quero encerrar com o versículo 38 e dizer a você o seguinte: a nossa postura hoje deve ser a postura de Maria, ao ouvir a mensagem do anjo. Olha o que o texto diz, Lucas 1, 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Maria creu no anjo, naquilo que o anjo falou. E o anjo se ausentou dela. Maria creu. E porque ela creu, ela fez essa declaração: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E sabe qual a prova que Maria creu, queridos? O texto continua narrando. Maria sai dali e vai visitar sua prima Isabel. Versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres,
bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Querido irmão, querida irmã, quem segue o Senhor Jesus, quem está a caminho do céu, precisa crer em Deus, crer na sua palavra, crer nos milagres. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas obras. Maria creu no milagre, que a sua gestação seria de forma milagrosa. E aqui Deus pega os sábios desse mundo, os cientistas, que dizem que é impossível que uma mulher virgem tenha um filho, porque eles não creem no milagre de Deus. Deus está muito além da ciência. Deus está muito além daquilo que os olhos naturais podem ver. Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, ficou possuída do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e começou a profetizar. E aí ela já disse: de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Perceba que aqui ela está falando de maneira profética. O Senhor que ela está dizendo é Jesus, o Messias. E a criança, o João Batista, lá no ventre também fica cheio do Espírito, que ele já salta lá, ele salta de alegria. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E aí ela vai terminar dizendo: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, creia nas profecias, creia que Jesus voltará, e está muito perto, muito perto. Todo o cenário mundial está sendo preparado para que o anticristo se levante, a besta do Apocalipse, o 666, o controle total sobre a humanidade, tudo está sendo preparado. É bom você guardar azeite, acender a sua lamparina e estar atento, porque brevemente nós ouviremos o soar da trombeta. A trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com Ele nas nuvens e estaremos para sempre e para sempre com o Senhor. Aleluia! A história de Jesus o Messias, ela traz no seu bojo a redenção da igreja. Ela não parou lá em Jerusalém, a história do Messias não parou na sua ressurreição e ascensão aos céus. A história do Messias, ela continua vigorando, e nós vamos presenciar o próximo capítulo mundial, o soar da trombeta, o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Erga a sua cabeça, fique firme, meu irmão, minha irmã, ore a Deus todos os dias, leia a palavra, fortifique-se na fé, porque brevemente Jesus virá. Amém? Deus guarde a sua vida, Deus te fortaleça. Se Ele não tocar a trombeta até domingo, nós vamos continuar olhando esse texto de Lucas, que é o cumprimento da profecia de Isaías. E aí vamos a João, vamos voltar a Isaías e vamos seguir, olhando a história do nascimento do Messias, a maior história da humanidade, a melhor história da humanidade e a mais antiga de toda a humanidade. A história que mudou a vida de milhões e milhões de pessoas, e a história de Jesus o Messias, que pode mudar a sua vida hoje, desde que você creia nele, confesse os seus pecados, abandone
e entregue a sua vida a Jesus. Amém? Ele pode mudar a sua vida. Vamos orar. Querido Pai, nós te adoramos nessa noite, nós louvamos o teu nome e bendizemos a tua santidade. Ó Deus, muito obrigado por essa história bendita e gloriosa, a história de Jesus o Messias, o homem de Nazaré, o homem das mãos furadas, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia, louvado seja Deus. Ó Deus, visita a tua igreja nesses dias, aviva o nosso coração, manifesta, Senhor, a tua glória, liberta alguns do poder do pecado, traz para a tua maravilhosa luz, meu Senhor, aqueles que estão doentes à beira da morte, que eles possam então confessar os seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, para que possam então morar para sempre, para sempre, para sempre, com Jesus lá nos céus. Ó Deus, muito obrigado, guarda nossas vidas, nos dá um restante de semana na tua presença, para o louvor da sua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e amigos. Louvado seja Deus. Deus te guarde, Deus te fortaleça, te livre do coronavírus. E até domingo, se Deus quiser e assim permitir, não esqueça de orar pelos enfermos. Amém? Um forte abraço.